Bem-vindo à lição 3, Técnicas Avançadas de Programação. Nesta lição, iremos iniciar o estudo de algumas técnicas avançadas de programação. Veremos detalhes sobre recursão e tipos de dados abstratos. Ao final desta lição, o estudante será capaz de definir e aplicar recursão na programação, diferenciar entre pilhas e filas, implementar pilhas e filas sequenciais, implementar pilhas e filas encadeadas, usar as classes collection existentes. Recursão é uma técnica poderosa para a resolução de problemas, que pode ser aplicada quando a natureza do problema exigir repetição. Ainda que esses tipos de problemas sejam solucionáveis utilizando a iteração, uso de instruções de repetição tais como for, while e do while. De fato, a iteração é uma ferramenta mais eficiente se comparada à recursão, mas a recursão provê uma solução mais elegante para o problema. Na recursão, é permitido aos métodos chamarem a si mesmos. O dado passado no método como argumento é armazenado temporariamente em uma pilha antes que a chamada do método seja completada. Determinados problemas de natureza repetitiva requerem uso explícito de estruturas de controle de repetição. Por outro lado, para a recursão, a tarefa é repetida chamando um mesmo método sucessivas vezes. Com a iteração, o processo termina quando a condição do laço falha. No caso de se utilizar recursão, o processo é finalizado uma vez que for encontrada uma condição particular em que este seja satisfeito. A vantagem da iteração sobre a recursão é o desempenho. A iteração é mais rápida se comparada à recursão. Na recursão, ocorre a passagem de parâmetros para o método, e isto pode consumir algum tempo de CPU. Entretanto, a recursão encoraja as boas práticas da engenharia de software. Usualmente, resulta em um código mais fácil de compreender e promove a reutilização de uma solução previamente implementada. O uso da iteração e da recursão pode, em ambos os casos, levar a laços infinitos, se eles não forem usados corretamente. Escolher entre iteração e recursão é a melhor maneira de balancear um bom desempenho e uma boa engenharia de software. Passaremos agora para o NetBeans. Vejamos um exemplo de cálculo de fatorial utilizando a técnica de iteração. Observe o laço for. O método recebe um argumento int n. Este for irá começar com o valor deste argumento e seu valor será decrescido em uma unidade até atingir o valor 1, calculando o fatorial sobre um atributo chamado result. Executamos esta classe e, como resultado, temos o total 120, que equivale ao fatorial de 5. Veremos agora o cálculo do fatorial utilizando a técnica de recursão. No método, recebemos um argumento int n. Caso n atinja o valor 1, retornaremos o valor 1. Enquanto isso não ocorrer, solicitamos novamente uma chamada ao mesmo método, só que decrementando o valor de n em uma unidade e multiplicando pelo valor que temos de n. Executamos esta classe e temos como resultado o valor 120, que representa o fatorial de 5. Um tipo de dado abstrato, TDA, é uma coleção de elementos de dados providos com um conjunto de operações, que são definidas nos elementos de dados. Pilhas, filas e árvores binárias
são alguns exemplos de TDA. Uma pilha é um conjunto de elementos de dados, onde a manipulação deste elemento é permitida somente no topo da pilha. A pilha é uma coleção de dados ordenado, o qual a disciplina, o último a entrar e o primeiro a sair, é imposta. Pilhas são usadas para uma variedade de aplicações, como o reconhecimento de padrões e as conversões entre as notações infixa, pós-fixa e pré-fixa. As duas operações associadas às pilhas são a de adicionar, push, e a de remover, pop. Push simplesmente insere o elemento no topo da pilha, e por outro lado, pop remove o elemento do topo da pilha. Para compreender como as pilhas trabalham, imagine adicionar ou remover um prato de uma pilha de pratos. Sua natureza, instintivamente, sugere que seja removido somente o que está no topo da pilha, porque do contrário, existe um perigo de que todos os pratos caiam. Vejamos este exemplo de como uma pilha funciona. A pilha está cheia se o topo alcança a célula N-1 e vazia se o topo está igual a -1. A fila é um outro exemplo de TDA. Fila é uma coleção ordenada de elementos, o qual prima pela disciplina. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. As aplicações de fila incluem escalonamento de serviços do sistema operacional, sorteamento topológico e o grafo transversal. Enfileirar, unqueue, e desenfileirar, dequeue. São operações associadas com as filas. Unqueue se refere ao modo de inserir no final da fila e, por outro lado, dequeue, o de remover o elemento do início da fila. Para recordar como uma fila trabalha, pense no significado literal de uma fila, uma linha. Suponha uma fila de um banco. Estamos esperando para ser atendido. Se uma pessoa chegar, ela deverá ficar no final da fila. Aqui está um exemplo de como uma fila funciona. A fila está vazia se o final é menor do que o início. Por outro lado, a fila está cheia quando o final é igual a N-1. TDA utiliza uma representação sequencial ou encadeada. É fácil criar uma representação sequencial com o uso de arrays. Entretanto, o problema com o uso de arrays está no limite de tamanho, o qual é fixo. O espaço de memória ou é desperdiçado ou não é bastante com o uso de arrays. Considere o seguinte cenário: deve ser criado um array com uma capacidade de armazenar um máximo de 50 elementos. Se o usuário inserir somente 5 elementos, 45 espaços estariam desperdiçados. Por outro lado, se o usuário desejar inserir 51 elementos, o espaço provido pelo array não suportaria. Comparativamente à representação sequencial, uma representação encadeada poderia ser ligeiramente mais difícil de se implementar, mas seria muito mais flexível. O encadeamento se adapta à necessidade de memória requerida. Passaremos agora para o NetBeans. Vejamos uma representação sequencial de uma pilha de inteiros. Nesta classe, o atributo top representa o valor do topo da pilha. O array mainSpace representa o armazenamento para inteiros. E o atributo limit representa o tamanho do espaço de memória. O construtor da classe recebe o tamanho inicial da pilha. O método push é responsável por adicionar um elemento à pilha. O método pop é responsável por remover um elemento, retornando a quantidade
de elementos restantes. No método Public Static Void Main, iremos criar a nossa pilha, inicialmente com o tamanho de 3. Chamaremos o método Push 4 vezes, ou seja, iremos inserir 4 elementos. Em seguida, mostraremos os valores retornados pelo método Pop. Executamos a classe e temos os valores 3, 2, 1, menos 1, indicando que a pilha está vazia. Inicialmente tínhamos top com valor de menos 1, main space existia 3 elementos e limit com valor 3. Inserimos o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento. Quando tentamos inserir o quarto elemento, a pilha não tinha mais espaço. Resultado, este não foi inserido. A primeira instrução POP, o primeiro elemento da pilha foi retirado. Na próxima instrução POP, o segundo elemento da pilha foi retirado. Na terceira instrução POP, o terceiro elemento foi retirado. E a quarta instrução POP não foi executada. Antes de implementar a representação encadeada de uma pilha, vamos primeiramente estudar como criar uma representação encadeada. Em particular, devemos olhar para as listas encadeadas. A lista encadeada é uma estrutura dinâmica, em oposição ao array, que é uma estrutura estática. A grande vantagem da lista encadeada é que a lista pode crescer ou diminuir de tamanho, dependendo da necessidade do usuário. Uma lista encadeada é definida como a coleção de nós, cada qual consiste de um elemento e um encadeamento ou ponteiro para o próximo nó da lista. Repare a figura. O primeiro nó aponta para o próximo nó. Este aponta para o próximo nó e assim sucessivamente. A implementação de uma classe nó poderia ser como se segue: class node int data, o valor deste nó, node next node, o apontamento para o próximo nó. Observe a instrução node read igual a new node. Cria um objeto para ser o primeiro nó. Atribuímos o valor deste nó como 5. Criamos um next node, que seria o próximo nó. Este agora com o valor 10. O próximo nó deste está com valor nulo. Percorremos agora do primeiro ao último nó. Executamos a classe e como resultado teremos o valor 5 e o valor 10. Observe a representação gráfica. Inicialmente, criamos o nosso objeto read com valor 5. A este, atrelamos o próximo nó com o valor 10. Neste nó, não atrelamos mais nenhum outro nó. Os fundamentos dos tipos de dados abstratos mostrados, tais como listas encadeadas, pilhas e filas, estes tipos de dados abstratos já estão implementados e incluídos no Java. As classes pilha e lista encadeada estão disponíveis para o uso, sem exigir um completo entendimento destes conceitos. Entretanto, é importante que compreendamos os tipos de dados abstratos. Com a liberação da versão do J2SE 5.0, a interface de filas foi disponibilizada. Java provê outras coleções de classes em interface, os quais estão disponíveis no pacote Java Util. Exemplo de classes collections inclui linked list, array list, hash set, tree set. Estas classes são implementações de diferentes coleções em interfaces. A hierarquia das coleções de interface inicia-se com a interface collection. Uma collection é apenas um grupo de objetos que são conhecidos e seus elementos. Coleções podem permitir duplicidades e não exigir uma ordem específica. Um set é uma coleção
não ordenada, que não pode conter duplicidade. Por outro lado, um list é uma coleção ordenada de elementos, onde duplicidades são permitidas. Esta é a hierarquia da interface collection. Interface set extende collection. A classe hashSet implementa set. Linked hashSet implementa set. TreeSet implementa set. A interface list também estende a interface collection. ArrayList implementa list. Linked list implementa list. E vector implementa list. Estes são alguns métodos da interface collection. Método add insere o objeto enviado como argumento na coleção e retorna verdadeiro se o objeto foi adicionado com sucesso ou falso, caso contrário. Método clear remove todos os elementos da coleção. Método remove remove o objeto enviado como argumento na coleção, retornando verdadeiro se o objeto foi encontrado e removido com sucesso. Método contains retorna verdadeiro se a coleção contém o objeto enviado no argumento. Método isEmpty retorna verdadeiro se a coleção estiver vazia. Passaremos agora para o NetBeans. Neste exemplo, iremos criar uma coleção do tipo Linked List. Inicialmente, criamos o objeto list. A este, adicionamos o objeto newInteger1, adicionamos o objeto newInteger2, adicionamos o objeto newInteger3, adicionamos o objeto newInteger1. Em seguida, mostramos a lista e seu tamanho. Inserimos na primeira posição newInteger0 e na última posição newInteger4. Mais uma vez, mostramos a lista. Mostramos o primeiro elemento, seguido do último elemento. Mostramos o terceiro elemento e o quarto elemento. Agora removeremos o primeiro elemento e em seguida removeremos o último elemento. Imprimimos a lista. Removemos agora o objeto newInteger1 e mais uma vez imprimimos a lista. Removemos o terceiro elemento e por fim imprimimos a lista. Executamos esta classe e teremos o seguinte resultado. ArrayList é uma versão redimensionável de uma array. Ela implementa a interface list. HashSet é um tipo de implementação da interface set, que utiliza uma tabela hash. A tabela usa uma fórmula que determina onde o objeto está armazenado. O uso de uma tabela hash permite buscar os elementos de uma forma fácil e rápida. Observe a seguinte classe. Iremos incluir 6 elementos nesta lista. Para cada elemento, mostraremos se o elemento obteve ou não sucesso em ser incluído. Lembre-se que o set não permite duplicidade. Executamos a classe e, como respostas, teremos falso para a tentativa de inclusão novamente do elemento one. Em seguida, temos os elementos da nossa HashSet. O TreeSet é uma implementação da interface set que utiliza uma árvore. Esta classe assegura que o conjunto será organizado em uma forma ascendente. Vejamos a criação da seguinte TreeSet com os elementos 1, 2, 3 e 4. Executamos esta classe. Como resultado, temos uma ordem diferente da que foi incluída. Primeiro o elemento 4, seguido do elemento 1, depois o elemento 3 e por fim o elemento 2. Ou seja, a coleção foi ordenada alfabeticamente. Nesta lição, vimos recursão,
Definição: recursão versus iteração. Tipos de dados abstratos. Definição: pilhas, filas, representação sequencial e encadeada. Java Collections, Collection, Linked List, Array List, Hash Set, Tree Set. Os seguintes parceiros tornaram o JEDI possível em língua portuguesa: Instituto CTS, Sun Microsystems, Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas, DFJUG, Banco do Brasil, Politec, Borland, Instituto Gaudium e CNBB.